Bom dia, seja bem-vindo, né? Eu primeiramente gostaria de pedir desculpas, com a garganta muito boa, mas vai dar para fazer o vídeo aí para vocês, a gente bater um papo, né? E a intenção, o intuito principal de fazer esse vídeo é justamente porque as pessoas muitas vezes, quando vêm procurar a gente para um oráculo, para o jogo de búzios, por exemplo, chega e relatam, né? Ah, babá, Eric, minha vida tá um caos. Tava indo tudo bem, tava tudo tranquilo, de repente minha vida virou de cabeça para baixo. Tem tanto tempo que eu já estou passando por isso, estou com problema financeiro, estou com problema sentimental, estou com problema assim, estou com problema. Porque geralmente quem procura as religiões de matriz afro-brasileiras, elas têm problemas, estão no auge dos seus problemas, né? E na maioria das vezes, ou é sentimental ou é financeiro. É o que acontece na maior parte das vezes das pessoas que procuram a gente, que procuram um oráculo para poder estarem se consultando e tentando resolver os seus problemas. E as pessoas muitas vezes, quando elas procuram um jogo de búzios, quando elas procuram um sacerdote, o que elas querem? Elas querem resolver o problema da noite para o dia. Isso é fato, todos nós queremos uma solução praticamente imediata a respeito dos problemas da nossa vida, né? E a gente não entende que às vezes a nossa vida, a gente entra num estágio latérgico, né? Um estágio caótico por necessidade da própria vida. Então a gente tem que entender o que é esse caos e por que a gente entra nesse caos. E para poder introduzir uma fala, até para uma compreensão, eu quero fazer uma exemplificação para vocês entenderem, ok? Imagina que vocês estão na casa de vocês, está tudo muito bem organizado, limpo, você varreu a sua casa, você passou um pano, tirou o pó dos móveis, guardou tudo nos seus devidos lugares, está tudo muito bem organizado, está tudo bonitinho, ok. De repente entra aquele vento pela janela, pela porta e traz aquela sujeirada, traz aquela poeira, traz aquela folha, aquela sujeirada da rua entra, o vento entra com tanta força que consegue desorganizar a sua casa inteira, bagunça o seu quarto inteiro. Imagina um furacão, vem um tornado, destrói a sua casa todinha. E aí você fala assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E aí bate o desespero, né? A gente não sabe o que vai fazer, não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, e a gente entra nesse desespero total a respeito do que fazer em relação aos problemas. Tomar um belo e bom cafezinho. E aí o que acontece? A gente não sabe o que a gente vai fazer. Porque estava tudo bem, estava tudo organizado, estava tudo em ordem, estava tudo no lugar. E de repente o furacão veio e destruiu tudo, bagunçou tudo, desorganizou tudo, tirou meu chão, levou embora, porque o redemoinho do furacão leva embora coisas que eram de extremo valor para você. E às vezes coisas que você nem sabe que você tinha, estava ali dentro da sua casa e aquilo foi remexido, foi revirado e você começa então a perceber que existem coisas que você tinha, mas não sabia que tinha, coisas que você tinha, sabia que tinha, se perdeu e aí entra o desespero. A gente não sabe como é que vai fazer para resolver essa questão. Eu vou ter dinheiro para poder construir uma nova casa, eu vou ter dinheiro para poder reconstruir a minha casa, para poder reformar a minha casa, para comprar aquilo que o vendaval levou. Então aí a gente já começa a olhar outras questões e colocar diversos, às vezes, barreiras, né? Diversas barreiras para poder reconstruir. E a gente tenta, de alguma forma, procurar uma solução, mas a gente não enxerga essa solução, a gente não enxerga, né, a resolução desse problema. E aí entra os estágios que a gente tende a entrar. Uma delas é a depressão, né? A gente vai entrar no estágio de depressão, de angústia, de aflição, que são sentimentos que normalmente vão corroer o nosso pensamento, né? Nossa alma, nossa mente. Mas o que é o caos? Eu te pergunto, o que é o caos? Tem alguma finalidade na nossa vida? Esse furacão? Ah, Baba Eric, eu estou num processo onde eu vou indo, caminho, daqui a pouco eu começo tudo de novo.
perco tudo, recomeço, perco, recomeço, perco, recomeço. Parece que minha vida não dá continuidade. O que é isso? É o caos. Quando a gente olha para a formação do mundo, vamos voltar para trás, lá para trás. Antigamente, imagina o espaço, sem a Terra, sem o Sol, sem os planetas. Era o quê? Um ambiente neutro, não tinha nada, absolutamente nada. Um espaço vazio. Esse espaço vazio, ele é compreendido como o caos. O caos é exatamente o processo que acontece na formação dessa galáxia, desse espaço que nós conhecemos hoje, né, dos planetas que nós conhecemos hoje. Ou seja, do nada acontece uma explosão cósmica, e essa explosão cósmica, que todos vocês estudaram a geografia na escola como sendo o Big Bang. Através dessa explosão, aquilo que era uma harmonia, porque o espaço estava harmônico, né? Tranquilo, calmo ali, parado, sem nada acontecendo, e de repente uma explosão acontece e ao longo dos milhões e milhões de anos, 10 bilhões de anos, aí vamos colocar isso aí, vai se formando novos galáxias, novos planetas, novos Sol, né? Por aí vai. Essa formação toda que nós hoje compreendemos e que temos de informação. Então, o processo da explosão, ela é em si o caos. É um caos. Ela vai trazer transformações nesse ambiente, nesse espaço, que até então era vazio, cômodo, tranquilo. Paz, a paz reinava, né? Imagina assim. Quando a gente fala de caos, a gente está falando de um processo de quebra de rotina. Quebra de rotina. Qual é, por exemplo, dentro do candomblé, o orixá que mais representa o caos? Exu. Exu é o próprio movimento. Exu é a própria transformação. Quando a gente fala a palavra Exu, a gente está falando da esfera. A palavra Exu significa esfera. Nós vivemos dentro de uma esfera. A nossa vida é uma esfera. O que é a esfera? É um círculo. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, como que é a nossa vida? A gente vive dentro de um processo, de um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Os mesmos amigos, mesmo trabalho, mesmo relacionamento, ou seja, sempre nós estamos dentro de um ciclo de relacionamentos, né? Sociais, afetivos, profissionais. Então a gente vai ter dentro desse ciclo um processo de normalidade. É normal, você levanta de manhã, acorda de manhã, toma seu café, escova seu dente, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, volta para casa, vai bater um papo com um amigo, conversar com o outro. No outro dia, mesma coisa, mesmo processo. Chega no final de semana, você vai lá para o seu culto religioso, né? Vai para o barracão lá do candomblé, faz a sua função. Às vezes está numa rotina de função dentro do barracão, ou às vezes você está dentro de uma rotina dentro do seu templo religioso, não importa se é umbanda, se é candomblé, se é quimbanda, você vai seguir um padrão de rotina, um círculo, um ciclo, uma esfericidade. E a gente tende, quando a gente entra dentro desse círculo vicioso, quando a gente entra numa comodidade, num estágio cômodo da vida, a cruzar os braços. Simples assim, a gente cruza os braços. Porque a vida está cômoda, está tudo perfeito. E Exu não vai deixar, porque Exu, ele é o próprio movimento da vida. Se nós chegamos à evolução que nós estamos hoje, né, tecnológica, científica, intelectual, é porque houveram diversos caos na vida das pessoas ao longo do tempo. Quando a gente olha para a história da humanidade,
nós vamos perceber que primeiro vem um processo de nomadismo, onde as pessoas elas eram obrigadas a caçar o seu próprio alimento, né? Elas eram obrigadas, muitas vezes vivendo debaixo de sol e de chuva, eram nômades, viviam daqui para ali, não tinham moradia fixa. E o homem então ele se estabelece, ele sai desse processo do nomadismo e ele entra para o processo do sedentarismo. Agora ele vai começar a viver em comunidade, sociedade, fixado num determinado local. Ou seja, ele já começa um processo mais cômodo, porque agora ele não precisa mais caçar o animal, ele pode criar o animal dentro da sua comunidade. Ele não precisa mais ficar colhendo plantas específicas no meio da mata, correndo o risco de encontrar algum animal peçonhento ou um animal que traga risco à vida dele. Ele agora pode plantar esse alimento dentro da sua comunidade. Então começa-se aí um processo de acomodação, né? Onde o homem ele busca as coisas mais práticas, mais viáveis da vida. E assim vai se evoluindo o pensamento, né? As posturas, as atitudes, as convivências, as relações humanas, os interesses próprios. E quando a gente fala dessa formação social ao longo do tempo, né? A gente vai vendo que a vida sempre foi feita de guerras e batalhas. Sempre. Vocês estudaram na história, na escola, né? As grandes guerras, os grandes conflitos. A guerra e o conflito, ela sempre fez parte da vida do ser humano. Existia época para plantar, época para colher e época para guerrear. Porque é só através da guerra que a gente conseguia os espólios para o nosso desenvolvimento comunitário, social, né? Para a defesa da sociedade. Então, quando a gente lutava com uma outra tribo, uma outra sociedade, aquele que vencia pegava os espólios de guerra, aquilo que realmente era interessante para o desenvolvimento social e comunitário daquela sociedade. Então, tudo na vida sempre foi um ciclo, se vocês prestarem atenção. Época de plantar, época de colher, época de guerrear. Agora a gente não vai entrar em guerra porque agora a gente precisa plantar, porque existe um período específico de plantio. Agora a gente não vai plantar porque agora é só a época de colher. Opa, agora é na época de colher, vamos ficar atento porque vai vir os ladrões para roubar. E aí começam os períodos de conflitos, de guerras. Então tudo é um ciclo. E esse ciclo se repetia, se repetia, se repetia. Então agora a gente vai começar a criar um sistema de defesa, surgido através das guerras e dos conflitos. Agora vai começar a surgir uma nova forma, uma nova ferramenta de ataque. A gente vai tirar a lança, o arco e flecha e vamos começar a criar espadas. Vamos começar a criar armas. O desenvolvimento do mundo, enquanto terra, enquanto o que nós entendemos e compreendemos, só chegou a essas evoluções devido aos conflitos e às guerras criadas ao longo do tempo. Então a gente começa a perceber, até porque isso, geograficamente e historicamente falando, é necessário, as grandes guerras. Porque é só assim que nós conseguimos evoluir, né, para uma nova etapa da vida, para um novo processo da vida, seja individual ou seja social. Quando a gente começa a olhar essas guerras, esses conflitos e internalizar isso, agora a gente vai trazer, vamos sair de uma amplitude e trazer para o nosso pessoal. Nós estamos falando de problemas cotidianos. É a discussão dentro do lar, é a discussão dentro do local de trabalho, é a discussão dentro de um templo religioso. Essa discussão ela vai gerar incômodos. Porque eu penso de uma forma, você pensa de outra, eu tenho uma atitude, você tem uma atitude diferenciada. E essas maneiras de pensar e enxergar a vida, enxergar as coisas, os desejos, os objetivos, os focos, não importa, vai fazer com que muitas vezes a gente entre em atritos. Então aquilo que era o socialmente cômodo, né, o ciclo social, amigos, que
conviviam com o mesmo pensamento, a mesma postura, sorriam, se divertiam, agora começam a entrar em atritos, porque cada um tem os seus próprios interesses, né? Aí você vai para o seu emprego, você vai ter lá dentro do seu local de trabalho pessoas que querem o seu lugar, elas querem alcançar o estágio que você está, ou você quer alcançar o estágio que o seu chefe está. Então você vai automaticamente buscar também um conflito, né, de interesse, porque você vai ter o mesmo interesse que ele. Da mesma forma, nós vamos entender que dentro do relacionamento sentimental, a gente também vai ter conflitos, vai ter guerras. Às vezes é o copo que o marido deixa em cima da mesa, a tampa da privada levantada, já é o suficiente para se começar ali uma discussão, uma briga, uma coisa boba, um gesto bobo. E aí você começa uma discussão, uma briga. Por quê? Porque o caos ele precisa ser instalado. Ele precisa ser instalado para a necessidade de compreensão e desenvolvimento. Aí você fala assim, mas Érica, como é que isso vai trazer para dentro de uma família benefícios? Exatamente. Se a gente está falando que os conflitos eles fazem com que você se movimente, automaticamente você vai buscar soluções. Se a mulher não reclama com o marido da tampa levantada, ele não aprende a fechar a tampa. Se a mulher não reclama com o marido, por exemplo, do copo que ele tomou um café e não levou para lavar ou não lavou, ele vai sempre jogar tudo nas costas dela. Porque ele vai, na cabeça dele, compreender que é normal, faz parte, que tem que lavar a louça é a mulher, não é o homem. Então a gente começa a entender que às vezes os pequenos caos, né, que acontecem dentro da nossa casa, eles são necessários. O problema é como a gente lida com isso. A gente pode transformar isso num problema extremamente gigantesco, ou a gente pode simplesmente compreender e mudar as nossas posturas e as nossas atitudes. Dentro dos templos religiosos, o que mais acontece são justamente o quê? Os ejós, famosos ejós, as confusões, né? O disse-me-disse, a conversa fiada, que geram constantes atritos e desentendimentos dentro dos templos religiosos. E por que isso acontece? Porque é preciso. Da mesma forma como a gente viu dentro de uma questão profissional, dentro de uma questão sentimental ali do lar, né, entre a família, isso acontece também no templo religioso. Até porque Exu ele não vai permitir que você seja apenas um reprodutor de informação ou de práticas. Ele quer que você seja uma pessoa que produza também conhecimento. Então, quando o Iaô, por exemplo, um noviço, né, que acabou de entrar dentro da religião, ele começa a questionar demais os seus mais velhos, o que acontece, por exemplo? Uma insatisfação por parte dos mais velhos. Aí vai dizer assim, poxa, esse Iaô é abusado, é curioso demais, quer saber o tempo todo, fica perguntando tudo. Ah, no seu tempo você aprende. E aí a gente coloca isso, né, muitas vezes, até como uma forma de proteção daquilo que nós não sabemos. É o mais comum. Se um Iaô chega para um sacerdote e pergunta para o sacerdote bem assim, Pai de Santo, por que no meu ibá tem uma ferradura? Ou por que no meu ibá tem 3 ferraduras? Ou por que no meu ibá tem 7 ferraduras? Qual é o significado disso? Se um Iaô chega, a pessoa fez santo, ela entrou, ela recolheu, ela saiu de lá, está no período de preceito, cumpriu o preceito dela, mas aí ela vai lá tomar um bori, aí ela pergunta assim, Pai de Santo, minha obrigação de 1 ano, eu vou tomar um bori, por que nesse bori vai cebola? Tá, eu entendo que essa comida vai para tal santo, essa vai para tal, isso, mas eu não consigo compreender a cebola, por que o senhor abre uma cebola no bori? Qual é a finalidade da cebola? Aliás, qual é a finalidade da cebola para o culto? E aí, se o pai de santo não sabe, ele vai chegar e falar assim, não, isso é fundamento, não posso te falar agora, com o tempo você aprende. É porque muitas vezes ele não sabe mesmo, ele só aprendeu a reproduzir um ato.
E aí o caos ele vem, ele é instalado justamente para quê? Para que o sacerdote busque o conhecimento para ter a resposta. Então o caos também acontece na vida de um sacerdote. De forma simples, sutil. E aí quando começa uma série de questionamentos dentro de um templo religioso, aonde todo mundo começa a perguntar, todo mundo começa a questionar e não tem respostas, o que acontece? As pessoas começam a sair desse templo religioso, porque ela está começando a buscar, ela está buscando conhecimento. E se aquela casa, se aquele templo, se aquele sacerdote não oferece esse conhecimento para os seus, e aí o que acontece? Eles vão buscar conhecimento em outro local. Movimento da vida, o próprio Exu faz isso, né? Vai trazer movimento para a pessoa. E aí acontecem outros conflitos, que são conflitos de interesse, porque, por exemplo, nenhum sacerdote gosta de perder seus filhos de santo, né? Porque mostra que ele é incapaz, a incapacidade dele, a insatisfação, e muitas vezes o problema não está no Iaô que saiu, muitas vezes está no sistema da própria casa de Candomblé, ou no próprio templo de Umbanda, ou no próprio templo de Quimbanda, não importa qual é a religião. A insatisfação ela acontece, isso faz parte, porque o caos ele vem para justamente trazer a transformação para a vida do indivíduo, tanto daquele Iaô, daquele neófito que entrou dentro daquele templo religioso, quanto para aquele mais velho, que seja um sacerdote, seja um cargo, um ebome, né? Porque ebome é só irmão mais velho, não significa mais nada do que irmão mais velho. Ebome, ser ebome não é nada, você é tão igual quanto o Iaô, a diferença é que você fechou um ciclo de 7 anos, né? Mas você é igual ao Iaô, não tem a sua importância para ajudar a trazer pessoas para casa. Simples assim, mas não tem uma função sacerdotal nenhuma. Ser ebome não é ser sacerdote, né? Ser ebome, é ser mais velho. Está dizendo que você encerrou um ciclo iniciático, porque o ciclo iniciático é de 1 aos 7 anos, isso dentro do candomblé, né? Então, é importante compreender essas questões para a gente poder entender por que a nossa vida entra no caos. E aí, quando você vai para um jogo de búzios, por exemplo, você ouve um sacerdote jogando e o sacerdote só fala de problema. Só fala de problema, problema, problema. Parece que a sua vida é o caos. Pô, minha vida já está um caos e você ainda só fala de problema. Por que só fala de problema? Porque é o que precisa ser transformado. É o que precisa ser modificado na sua vida. Se eu fosse sentar num jogo de búzios para falar sua coisa boa, aí você fala assim, poxa, mas peraí, o que está acontecendo? Não é isso, a minha realidade não é essa. Ia ser contraditório, né? E a gente, num jogo de búzios, a gente não tem que mudar o que está positivo, o que está bom. Nós temos que mudar aquilo que está negativo. É isso que precisa ser transformado. O que está caótico. Porque o que está caótico é justamente aquilo que precisa ser transformado, mudado na sua vida, para que você possa ter um novo direcionamento na vida. Uma vida mais positiva. Exu, ele não vai permitir nunca, nunca, nunca que você entre num processo que a gente chama de ostracismo, que é entrar dentro da sua casinha, né, igual uma ostra, e ficar ali dentro cômodo, abraçado pela comodidade, abraçado pela preguiça, abraçado pela satisfação momentânea. Não, você tem que correr atrás, você tem que lutar para poder conseguir alcançar as suas metas e os seus objetivos. Então, olha só, imagina uma pessoa que ela tem lá o seu foco. Um adolescente, vou colocar assim, o cara terminou lá a escola, está com 18 anos e ele vai para dentro da universidade. Ele vai estudar para se formar num curso superior. Olha a quantidade de dificuldades que é colocada na vida desse adolescente. Preste atenção. Uma resposta bem simples assim. O cara sai de uma escola onde o professor cobra, o pai cobra, a mãe cobra que ele estude, que ele aprenda, que ele se dedique, ele passa a vida inteira dentro de uma escola. E aí, de repente, o que ele faz? Ele vira e fala bem assim, odeio estudar, devido aos excessos de cobrança, que a única cobrança que ele está tendo é estudar, é aprender, mais nada. E aí ele sai da escola, agora ele vai para a universidade, e na universidade ele não vai ter professor cobrando,
Ele não vai ter papai cobrando, ele não vai ter mamãe cobrando. Ele vai ter que começar a agir por conta própria. Ele vai ter que ser um ser autônomo, tomar as próprias decisões, fazer as próprias escolhas, estudar 10 vezes mais do que ele estudou dentro da escola, porque ele vai aprender que na universidade é totalmente diferente de uma escola de primeiro e segundo grau. E agora? Como é que vai ficar a cabeça desse adolescente que está entrando para uma fase adulta? Que está indo para o caminho de uma fase adulta, onde ele vai ser cobrado trabalho, família. Então ele vai entrar no estágio de caos. Por isso que tem muitos alunos que largam a universidade com dois no segundo semestre, terceiro semestre, esvazia na metade a faculdade. Porque ele começa a não dar conta do ritmo de cobrança devido à independência que ele tem, que ele não criou isso ao longo da sua juventude. Ao longo da juventude, por quê? Porque ele teve tudo. A roupa ele tinha, comida ele tinha, casa ele tinha, tudo era dado para ele e agora ele tem que correr atrás. É um monte de xerox que ele tem que tirar, é um monte de livro que ele tem que ler numa sociedade que não tem hábito de leitura, né? E aí você tem que ler artigos, você tem que ter livros, tem que entender palavras que você até então não ouvia, e aí você tem que pesquisar o que significa cada termo científico, técnico daquele. Então ele começa a vivenciar um caos na vida dele. E ele não consegue entender o que está acontecendo. É o primeiro processo de surto que esse indivíduo vai ter. Tá? Então, quando a gente começa a ver essas ações do caos nas mais variadas situações da nossa vida, a gente começa a compreender que o caos ele é necessário para a gente. Ele é necessário para tirar a gente de um estágio de letargia. Ele é necessário para tirar a gente de um estágio de comodidade. Aí eu vou te dizer uma coisa. Imagine só, se todo mundo praticasse a mesma religião. E aí eu vou dar um exemplo. Imagine se todos nós fôssemos cristãos. Todos, sem exceção. Fosse a única religião no mundo fosse o cristianismo. Mesma forma de pensar, mesma forma de vestir, mesma forma de agir, adorando o mesmo Deus, tudo ali, seguindo as regras como é mandado, você amar ao próximo, ser submisso, aquela questão toda. Como seria a vida, como seria a humanidade? Extremamente monótona. Não teria brilho, não teria cor, não teria gosto, não teria cheiro, não teria encanto, não teria desencanto. Você não seria um ser autônomo, você seria 100% submisso. Se todas as pessoas fossem de candomblé, se todas as pessoas fossem de quimbanda, como é que seria a vida? Pare para pensar nisso. Por isso existe a necessidade dos pensamentos divergentes, das atitudes divergentes, para que não entre no estágio latérgico, monótono da vida. Qualquer pessoa com seus 30, 40 anos, que ainda está vivendo intensamente a vida, chega num determinado ponto que fala assim, cara, eu tô cansado dessa rotina. Nossa, eu tô estressado, eu preciso de algo diferente na minha vida. Isso é um fato. Quem? Eu estou dizendo 30, 40, tem adolescentes que já está cansado já. Poxa, eu não aguento mais a escola, eu preciso de outra coisa diferente. Agora você imagina uma sociedade inteira vivendo a mesma coisa, a mesma rotina, o mesmo padrão. Padrão social, cultural, emocional, tudo, do mesmo jeito. Então Exu, ele é uma energia que ele vem para justamente quebrar esse padrão e mostrar que você tem potencial para mais coisas. Você tem potencial para se desenvolver de forma muito maior ou chegar a um estágio, um patamar muito melhor do que esse que você se encontra. A gente surta mesmo, a gente é ser humano, a gente surta, a gente fica doido e a gente quer solução rápida.
E aí a gente entende muitas vezes por que você vai procurar um sacerdote, seja ele qual for, de qual crença for, e você faz uma coisa ou outra e aquilo não dá um resultado na sua vida. Aí você vai falar assim, aquele pai de santo não presta. Por que aquele pai de santo não presta? É porque o ebó não foi bom? Não, não é isso. É porque o que você precisa mudar, muitas vezes, é aqui, ó. Postura, conduta, atitude. Sair do círculo vicioso, daquela esfericidade que você está inserido. Quando você sai desse ciclo, né, dessa esfera, quando você sai desse processo viciante que te oprime, que te diminui enquanto indivíduo, te diminui enquanto mulher, te diminui enquanto homem. Então é preciso a gente compreender a necessidade de quebrar rotinas e quebrar determinados tipos de vínculos. Eu costumo dizer, quem joga búzios vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Pessoas que carregam o Odu Ofum, o Odu 10. Presta atenção. A pessoa carrega o Odu Ofum. Essa pessoa, ela não consegue ter na mente dela uma projeção de futuro. Ela não consegue ter uma projeção de futuro. Ela não consegue se enxergar daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Não consegue. Ela vive o hoje, ela vive o agora. Ela entra numa rotina de comodidade. É uma pessoa que tem tendência a ser cômoda. Né? Aquilo que é mais cômodo para ela, ela vai aproveitar aquilo ao máximo que ela puder. Por isso a gente fala que as pessoas de Oxulufã, as pessoas do Oxalá, principalmente, que têm essa regência desse Odu muito forte na vida, são perseguidas por Exu. Mas por que ela é perseguida por Exu? Para poder sair do estágio latérgico. Porque ela não tem a capacidade de ter projeção futura. E vive arrumando desculpas. E aí você começa a entender por que as pessoas que são regidas por esse Odu têm desculpa para tudo. Das mais esfarrapadas. Porque elas precisam manter a sua segurança. Qual é a representação do Ibi? Do Odu? O Ibi. Né? O caramujo. Ou seja, carrega a casa nas próprias costas. Então não vai se preocupar. Não, minha casa está aqui. Qualquer coisa eu só entro para dentro dela. Tá quentinho, tá cômodo. Ah, eu como capim, eu como grama. Tá aqui, ó. A natureza já me deu, eu como isso aqui mesmo, tá bom. Eu não preciso trabalhar para comer, tá aqui. Eu não preciso me preocupar em reformar minha casa, porque minha casa está nas minhas costas. Qualquer coisa eu entro aqui para dentro e tá ótimo. E entra e fica. E fica, e fica. Aí para você poder tirar o Ibi, o que você tem que fazer? Ir lá quebrar o casquinho na bunda dele, enfiar o dedo, né? Para ele poder levar e sair. Movimento. E como é que o Ibi se movimenta? Lento, devagar. Então, as pessoas que geralmente carregam o do Ofum, elas são perseguidas por Exu, mas não é porque Exu persegue Oxalá. Não. É porque Exu, ele é o próprio caos. E ele vai trazer o caos para a vida da pessoa, para quê? Para que a pessoa saia daquele estágio cômodo, que é favorável só para ela. A gente vive numa sociedade. A gente tem que pensar também no social. O que é bom para mim, mas o que é bom para o outro também. Né? Então, quando a gente começa a compreender esses estágios, essa relação de Exu, o caos e a nossa vida, a gente começa a entender por que nós entramos em determinados estágios. O Dionili, o 8, a gente fala que é o Odu da ilusão, né? Aquela ilusão fantasiosa. A pessoa não tem R$1 no bolso, mas está comprando uma mansão, né? Aí você fala, ih, tá no 8, olha lá, tá no 8, tá fantasiando. O Dionili também representa o caos. A explosão, é o Big Bang.
Aí as pessoas falam assim, é do Shogun, é surtado, é louco. Ele é do Shogun, ele é surtado, ele é louco. Não, ele é o próprio movimento. Ele é a própria transformação. Ele não se contenta com qualquer coisa. A gente do Shogun não se contenta com qualquer coisa que é dada para ele. E é por isso que a gente do Shogun geralmente tem um movimento intenso. Está sempre fazendo alguma coisa, está sempre produzindo alguma coisa. Porque no dia que a pessoa de Oshogun entra no estágio latérgico, ele surta emocionalmente, psicologicamente. Que não faz parte da realidade dele. Sendo o Odu o próprio movimento, o orixá da guerra, general de guerra, estrategista, cruzou os braços, o que vai acontecer? Vai perder a guerra com a vida. Vai entrar em surto. O que acontece com as pessoas que vão para a guerra? Carregam traumas. Todo soldado de guerra tem trauma. Daquilo que ele vivenciou, de bom e de ruim, principalmente em relação às coisas ruins que ele viu. E como é que essa pessoa vai lidar com isso depois? Ela tem que fazer tratamento. Todo soldado de guerra, veterano de guerra, tem que fazer tratamento psicológico, emocional. Por quê? Porque lutou batalhas, lutou guerras, lutou conflitos. E essas batalhas, essas guerras, esses conflitos, muitas vezes foram de interesse social, não foi de interesse pessoal. E aí ele tem que se tratar depois. Mas essa guerra foi necessária para trazer o desenvolvimento para a comunidade inteira, para um país inteiro, uma segurança para um país, ou a expansão de um território de um outro país. Interesses comerciais, hoje a gente está vivendo uma época de guerra. Tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, tem a guerra de taxa de tarifas dos Estados Unidos com a China. Existem diversas formas de guerras, diversas formas de conflitos tecnológicas. E as guerras estão sendo travadas o tempo todo. E quando a gente fala de evolução tecnológica, nós estamos falando do próprio Orixá Ogum, que traz o desenvolvimento pessoal do indivíduo de buscar constantemente se transformar, melhorar. Por isso que o Odu Etaogundá é um Odu que fala do Oritametá, a encruzilhada. Se você faz uma escolha, você perde duas, três. E aí a pessoa não entende. Aí quando o Odu cai no jogo, fala assim, cuidado com roubo, com perdas. E aí a maior parte do sacerdote vai dizer que a pessoa vai ser roubada. Não, é porque muitas vezes é a escolha da pessoa. Ela está fazendo escolhas onde ela vai seguir um caminho, mas vai perder dois, três. Aí você vai falar de um Odu que chega para a pessoa, que quando cai no jogo, está dizendo que aquela pessoa está tendo a sorte roubada. Por que aquela pessoa está tendo a sorte roubada? Foi lá no cabeleireiro, lá cortou o cabelo e de repente aquela sorte, aquela prosperidade da pessoa foi embora. Isso é o Odu Etaogundá. Ou 3. Por que aquela pessoa perdeu a prosperidade? Porque ela precisa de movimento na vida dela. Então Exu tirou. E Exu vai tirar. E ela vai usar outra pessoa para tirar a sua prosperidade. Não que o outro, às vezes, tenha intenção de tirar a sua prosperidade. Ela não vai tirar a sua prosperidade porque ela quer ficar rica. Não. O próprio Exu vai fazer isso e vai utilizar outras pessoas para quê? Para você poder acordar e sair do estágio latérgico que você está. E aí você perde a prosperidade no cabeleireiro, você perde a prosperidade dentro de um ônibus, você perde a prosperidade. Como é que perde? Simplesmente pelo fato de você ter sentado. Senta numa cadeira aonde o outro acabou de... Por isso a gente fala, vai sentar, a pessoa levantou, espera esfriar aquele lugar. Depois você senta ali. Porque você pode passar a sua prosperidade para aquela pessoa. A sua energia é transmutada para ela. A gente está falando de um mundo de energia, de movimento. Você está dentro de um ônibus, você está dentro de um barracão de candomblé, você está em contato com outras pessoas. Só o fato de você estar em contato com outras pessoas, você pode passar para aquela outra pessoa a sua prosperidade. Não precisa ninguém fazer nada. E aí a sua vida entra no caos financeiro, você começa a perder dinheiro, você perde emprego, você perde isso, perde aquilo. Por quê? Porque você precisa de um movimento na sua vida. Você precisa trazer coisas novas para a sua vida. Um novo pensamento, uma nova postura, uma nova atitude, porque algo está errado na sua vida.
E aí não é só ebó. Aí entra também mudança de postura, conduta. Uma pessoa que só mente, qual é a prosperidade que essa pessoa tem? Qual é a prosperidade que ela vai ter? Ah, ela pode ter uma prosperidade financeira. Sim, ela pode ter uma prosperidade financeira, porque ela engana os outros. Mas o espiritual dela? E o sentimental dela? Vai viver um relacionamento tóxico. Aí você entende que as pessoas que mentem, ela só tem pessoas interesseiras do lado dela, pessoas que exploram ela. Ela não tem um relacionamento verdadeiro. Ela não tem sentimento, porque tudo em relação a ela é de interesse. Porque ninguém confia. Então quem convive com um mentiroso, automaticamente vai viver com um eterno pé atrás, uma eterna desconfiança. Porque sabe do caráter da pessoa. Então vai explorar essa pessoa. Quantos sacerdotes tem aí que não são explorados pelos seus filhos de santo? Eles são explorados por quê? Porque os filhos de santo conhecem, o pai de santo sabe a mentira que é a vida dele. E aí o outro que entra em contraste com isso, né? O outro que entra mostrando essa realidade, ele é tido como louco. Mas é o louco por quê? Porque ele não é conivente com uma realidade fantasiosa. E ele vai trazer o caos para o outro. E todo mundo que traz caos é doido, é louco, é maluco, né? As pessoas me conhecem como Érico louco, maluco. Mas por quê? Porque eu falo essas coisas. Eu trago essas realidades, esses questionamentos. Cara a cara. Não preciso criar fantasias, criar histórias. A realidade da vida. E trazer esse conhecimento para vocês é importante para quê? Para que vocês possam entender que nós temos uma necessidade constante de transformação de postura, de conduta. Eu já falei no vídeo anterior, que eu postei aqui para vocês, de alguns esclarecimentos, a respeito do relacionamento tóxico. A pessoa quer fazer amarração. Gente, 90%, 90% das pessoas que procuram amarração são mulheres. São mulheres. E aí eu até comentei, essas pessoas que procuram amarração, que procuram queimação, são pessoas extremamente tóxicas. Isso deu uma polêmicazinha, mas tudo bem. Mas vamos olhar a postura dessa pessoa. Cadê o equilíbrio emocional dela? Cadê o amor próprio dela? Cadê a autovalorização dela? E aí vive relacionamentos abusivos. E aí você vai ver o alto índice de pessoas de mulheres com processos Maria da Penha, né? Entrando com Maria da Penha porque o cara bateu, o cara abusou, o cara... Mas cadê o amor próprio? Cadê a valorização? Cadê o respeito? A gente tem situações aqui de mulher que gosta do cara agressivo. É uma particularidade, a gente respeita. Quem gosta, gosta. É o direito dela. Por que o homem não procura amarração? É muito pouco o homem que procura amarração. Quando a gente começa a olhar as posturas e as condutas das pessoas, a gente vai entender. O homem, ele age com uma racionalidade. A mulher, ela tem uma influência muito forte do lado emocional e afetivo. Isso faz parte. E aí você começa a entender que a mulher, ela busca no homem relações de segurança, de estabilidade. Essa geração Nutella vai trazer que segurança e que estabilidade para a mulher. A gente está vivendo uma geração de mimimi. E aí? Aí a mulher vai fazer. Ela vai fazer a amarração porque ela vai querer aquele cara que ela sabe que vai bancar ela, que vai trazer uma segurança. Não é só bancar financeiramente, não. Emocionalmente, psicologicamente, socialmente. Então ela vai lutar por esse cara. Agora, o cara que é chorão, mimizento, o cara que é cheio de não me toque, mentiroso, falso, hipócrita, o que esse cara vai ganhar? Chifre, velho. E pé na bunda. Só. Porque, na verdade, nós vivemos hoje uma sociedade
doente. Nós vivemos hoje uma sociedade doente. Antigamente o jovem, ele aprendia desde cedo com seu pai a sair para trabalhar, lutar, guerrear. E hoje, geração tecnológica, conversa, uma maravilha no Instagram, mas quando chega cara a cara não tem coragem de falar, não tem coragem de se declarar para uma mulher, dizer o que sente, o que mal. Fala no virtual, mas não fala no cara a cara. Como é que esse cara vai resolver os problemas da vida dele? Dentro de um local de trabalho, tu tem que se relacionar com outras pessoas. Você acha que Exu não vai trazer o caos para essa pessoa? Claro que vai. Claro que vai. O mundo hoje vive o verdadeiro caos. Caos tecnológico, caos social. Olha as desigualdades sociais que nós estamos vivendo hoje. Em todas as áreas. O que Exu está mostrando para a gente? Que esse mundo precisa de uma transformação. As pessoas precisam de uma mudança de postura. As pessoas precisam de uma mudança de atitude. Então, entenda que quando a sua vida é entrar num caos, é porque você precisa mudar algo. Nem tudo é queimação. Às vezes, é mudança de postura e conduta que a vida exige de cada um de nós. Tá certo? Eu já vou encerrando por aqui esse vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. E se você gostou, curte aí, tá? Pode compartilhar com quem você quiser. É um entendimento, uma reflexão para vocês, tá certo? Enquanto isso, o louco aqui vai dizendo o caos. Beijo para vocês.